Olá, eu sou Alexandre Bussinger, eu sou neurologista, especialista em doenças desmielizantes e as doenças autoimunes do sistema nervoso no geral. E provavelmente você chegou aqui porque você quer saber um pouquinho mais sobre os sinais, os sintomas da esclerose múltipla. E é isso que a gente vai abordar de maneira um pouquinho mais completa do que a gente abordou no Instagram e no TikTok também. Não sei se você veio dessas plataformas ou se você simplesmente chegou aqui de paraquedas, mas de qualquer forma, seja bem-vindo. A gente vai abordar de maneira um pouquinho mais complexa sobre essa doença, né, explicando um pouquinho mais detalhes, tá? Vamos começar pelo começo. O que é a esclerose múltipla propriamente dito? A esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central. O que significa isso? A gente tem o nosso sistema imune para a nossa proteção, para proteger a gente de infecções de vírus, de bactérias, de fungos e inclusive de corpos estranhos, né? Por exemplo, quando entra uma farpa no nosso dedo, existe para proteger a gente de tudo isso. Mas às vezes, quando a gente está formando o sistema imune, ele acaba errando, se equivocando e acaba desenvolvendo uma imunidade, ele acaba desenvolvendo um alvo que é o nosso próprio corpo. Isso pode se manifestar em diversas doenças, né? Então a gente tem, por exemplo, lúpus, que pode atacar o rim, pode atacar o sangue, a pele, inclusive o sistema nervoso. A gente tem artrite reumatoide, que frequentemente acomete as articulações, por exemplo. Então a gente tem diversos tipos de doença autoimune e elas vão diferir tanto no anticorpo, que é usado para atacar aquela estrutura que é do nosso próprio organismo, tanto quanto das afecções, das manifestações. E não é diferente na esclerose múltipla. A esclerose múltipla também funciona dessa forma. Existe esse ataque autoimune ao sistema nervoso e vai inflamando o sistema nervoso central. Existe uma diferença do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central compreende o nosso cérebro, o nosso tronco cerebral, que é a conexão entre o cérebro e a medula, nosso cerebelo, e também a medula, que fica dentro da nossa coluna. Tudo isso funciona como nosso sistema nervoso central. Nosso sistema periférico são nossos nervos, as nossas raízes, que, por exemplo, vão ser afetadas em outras doenças. Inclusive, existe uma doença autoimune do sistema nervoso periférico, que é a síndrome de Guillain-Barré. Talvez você já tenha ouvido falar isso, porque algumas vacinas podem causar a síndrome de Guillain-Barré. Quando a gente teve um surto de Zika lá em 2016, 2017, a gente teve também muitos casos da síndrome de Guillain-Barré por conta do vírus, né? No caso da esclerose múltipla, não, é o sistema nervoso central. Quais são os sintomas principais? A gente tem algumas síndromes clínicas que são muito comuns da esclerose múltipla. Uma delas é a neurite óptica, que é a inflamação do nervo que conecta o olho ao nosso sistema nervoso central. E na neurite óptica, que a gente pode ter embaçamento visual, a gente pode ter muita dor, principalmente quando movimenta os olhos, e a gente pode ter uma alteração na visão de cores também. Então as cores ficam mais opacas. Em vez de elas serem cores vivas, por exemplo, como está esse vaso azul aqui, não, fica meio acinzentado, fica menos forte a cor. Esse é o sintoma da neurite óptica. A gente pode ter também a oftalmoplegia internuclear. É um nome bem complexo, mas basicamente o que a gente perde a capacidade de fazer a movimentação do olho para dentro. Então, quando eu olho para cá, esse olho está fazendo esse movimento para dentro. A gente perde essa capacidade. Às vezes a gente fica com uma diplopia, ou seja, a visão dupla. Às vezes a gente pode até ficar realmente com o estrabismo, com o olho tortinho por conta disso. Posso ter também a mielite, que é a inflamação da medula. Pode causar uma dificuldade de caminhar por perda de forças nas pernas. A gente pode ter alteração de sensibilidade nas pernas. A gente pode ter alteração do controle do xixi, do cocô. A gente pode ter também alteração da função erétil em homens, né? Pode não conseguir desempenhar na vida sexual por conta disso. Todos esses são sintomas secundários de uma inflamação na medula, que pode ser no pescoço, no meio da coluna e mais raramente, muito raramente, mais na parte de baixo da coluna, na coluna lombar. Frequentemente a gente tem também sintomas que não são associados a um surto especificamente, mas que o acúmulo de lesões vai causando, que é, por exemplo, a fadiga. Esse é um sintoma muito comum na esclerose múltipla, porque a gente vai tendo o acúmulo de muitas lesões gera assim como se a gente precisasse dispor de muita energia para fazer coisas muito simples. Então, para andar um quarteirão, para sair de casa e ir no mercado, e isso se torna uma coisa extenuante. Então precisa descansar mediante esse esforço que não é algo para ser de outro planeta, mas infelizmente às vezes acaba acontecendo. É muito frequente que os surtos de mielite eles já sejam incompletos na esclerose múltipla. Então não é que você vai ter tudo aquilo que eu falei. Na verdade você pode ter só você pode ter só um formigamento de um lado do corpo, ou nas duas pernas, ou nos dois braços, ou então só uma fraqueza numa das pernas, e isso acaba às vezes não sendo muito valorizado, porque invariavelmente os pacientes procuram um atendimento e, não, isso é bobagem, isso é da sua cabeça, isso não é nada, e não, né?
Infelizmente, quando existem sinais e quando no exame físico a gente nota algumas coisas, por exemplo, aumento de reflexo, que é bem comum quando a gente tem uma lesão, seja no cérebro, seja na medula, seja no tronco, a gente precisa investigar, mas a gente sabe que nem sempre os médicos que estão em pronto-socorro e tudo mais têm a preparação para isso. E é por isso que é muito importante ter uma avaliação do neurologista. A esclerose múltipla é uma doença tão complexa que é muito comum ter neurologistas gerais, ou seja, neurologistas que trabalham meio que com tudo, com AVC, com Parkinson, com epilepsia, etc., que acabam não sabendo manejar de maneira completa a esclerose múltipla. Às vezes sabem dar o diagnóstico, sabem iniciar os tratamentos mais simples, mais rudimentares, mas a gente tem tanto avanço na ciência da esclerose múltipla que é super importante que, se possível for, eu sei que nem sempre vai ser possível, dependendo de onde você mora, às vezes não vai ter um especialista, ou então vai ser inacessível por conta de custo. É sempre importante que se priorize o atendimento com o especialista, uma vez que você pode ter acesso aos tratamentos mais modernos, aos métodos diagnósticos mais corretos para acelerar o diagnóstico, né? Porque isso é super importante. O diagnóstico precoce e o tratamento precoce vão implicar no melhor desfecho para você. Quanto mais se atrasa para fazer o diagnóstico, quanto mais atrasa se fazer o diagnóstico para iniciar o tratamento, maior a chance de ter mais lesões e lá no futuro isso ser um problema. Porque a gente tem uma certa reserva, né? Se com 20 anos eu tenho 15 lesões, ok, meu cérebro ainda é jovem, ele consegue fazer caminhos diferentes para fazer as funções do nosso organismo. Mas, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro vai naturalmente atrofiando. O meu, o de quem tem esclerose múltipla, de todo mundo. Isso acontece com todo mundo. E a nossa reserva cognitiva, a nossa reserva de capacidade vai reduzindo. Então, se a gente deixa acumular muita lesão, lá na frente, com 50, 60, 70 anos, vai ser um pouco mais difícil. Então, é muito importante que o diagnóstico seja precoce para o tratamento começar precocemente também. E muitas vezes, a gente não pode deixar um paciente que é grave, um paciente que tem, muitas lesões e muitos surtos e muita incapacidade, um tratamento de baixa eficácia, um tratamento fraco, porque esse tratamento pode não ser capaz de controlar essa doença nesse momento e essas lesões vão continuar surgindo a despeito do diagnóstico do tratamento. Se o tratamento não for adequado, as coisas não vão ficar bem tão bem, sabe? Como que é feito esse diagnóstico especificamente? Bom, além, claro, eu sempre falo isso, a primeira coisa para o diagnóstico correto é uma boa consulta, né? Não é uma consulta de 15 minutos onde a pessoa vai só ouvir o que você tem para falar. Não, você precisa ser examinado. Então, é claro que com a telemedicina isso fica um pouco difícil, mas o ideal é que haja um exame físico. Se não for possível, só com a anamnese, né, só com a entrevista do médico com você para entender os seus sintomas, para entender como foram a incidência desses sintomas, né? Por exemplo, a gente pode ter também fraqueza da perna por conta de um AVC, só que a instalação é diferente. A instalação do AVC é hiperaguda, ou seja, estou aqui conversando, pumba, minha perna ficou fraca. Na esclerose múltipla não, é uma coisa que geralmente vai acontecendo ao longo de dias, às vezes semanas, e vai piorando até estagnar, e aí sim é um sintoma típico, né? É o que a gente chama de surto. Então é muito importante entender os detalhes do surgimento dos sintomas. Não é só, eu sinto isso. Não, como foi o surgimento, aonde foi, para a gente entender em que parte do sistema nervoso pode estar. Então assim, sem dúvida nenhuma, para o diagnóstico, a parte principal e mais fundamental é uma boa consulta. Mediante uma boa consulta, vai ser necessário também a realização de alguns exames. Geralmente a ressonância é o principal deles, né? A ressonância consegue dar um monte de informação para a gente. A quantidade de lesões, aonde estão essas lesões, se tem lesões que estão ativamente inflamadas ou não, e por isso a importância do contraste, né? Que é o contraste de Gadolínio. Isso tudo vai ser muito importante. Além disso, o líquor, que consegue identificar as bandas oligoclonais, que são os anticorpos de peso semelhante, que vão determinar que, possivelmente, se for um padrão específico, isso é bastante sugestivo da esclerose múltipla, embora que isso só por si só não dê o diagnóstico, mas já guia, já sugere um diagnóstico, né? já guia para essa investigação adequada. Mas, resumindo, né, eu acho que a mensagem que tem que ficar a gente precisa realmente falar sobre isso, porque, graças a Deus, é uma doença rara, né? É uma doença que não vai afetar tanta e tanta gente assim. Pela definição do OMS, a esclerose múltipla é uma doença rara. Tem lugares do planeta Terra, lugares onde
a incidência, especialmente países escandinavos, né, Dinamarca, Noruega, etc., onde a incidência da doença é muito maior do que no Brasil, né, 10 vezes maior do que no Brasil. Mas, de qualquer forma, por ser uma doença rara pela definição do OMS, a gente acaba tendo muita dificuldade de falar sobre, das pessoas conhecerem sobre isso. Pessoas, não digo nem só pessoas leigas, mas médicos também, que desconhecem como se faz o diagnóstico, desconhecem esses sintomas, e às vezes vão desconsiderar e vão atrasar tanto a investigação, quanto o diagnóstico, quanto o tratamento desses pacientes. E a gente, como eu falei, sabe que isso não é o ideal, que o ideal seria diagnosticar o mais precocemente possível e começar o tratamento o mais rápido possível também, porque isso vai tornar a doença mais branda, vai ser mais fácil conduzir esses pacientes lá na frente. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui que eu posso responder. E, enfim, eu estou aqui à disposição sempre para conscientizar sobre isso. O meu trabalho nas redes e isso aqui mesmo que eu estou fazendo é muito sobre conscientizar e divulgar informação. Eu realmente acredito que informação é empoderador. E quando a gente tem mais informação, quando a gente se conhece um pouco melhor, mesmo que você não tenha o diagnóstico, mas você pode conhecer alguém na tua vida que tenha, ou vir a conhecer lá na frente, a gente vai ver melhor, com menos preconceito e com mais entendimento e mais empatia com todo mundo. Então, o que tiver de dúvida, me segue e comenta aqui que eu posso explicar.